Olá, amigos! Hoje, no canal Curiosity, falaremos sobre a maçonaria, um assunto que traz fascínio e desperta a curiosidade humana desde sempre. Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das portas fechadas da maior sociedade secreta do mundo? A maçonaria, envolta em mistério e cercada de segredos, é uma das organizações que mais despertam a curiosidade das pessoas. Por séculos, ela tem sido alvo de fascínio, intrigas e teorias conspiratórias. Há quem associe a maçonaria a rituais enigmáticos, símbolos ocultos e até mesmo a influências em eventos históricos importantes. Mitos sobre essas práticas misteriosas alimentam a ideia de que algo grandioso, e talvez perigoso, ocorre longe dos olhos curiosos. Embora seja chamada de sociedade secreta, a maçonaria, na verdade, não é tão secreta assim. Nos dias de hoje, ela se parece mais com uma sociedade reservada do que com uma entidade oculta. Sua história está amplamente documentada, seus princípios filosóficos são de conhecimento público e muitos de seus membros foram figuras públicas importantes. No entanto, o interesse popular permanece vivo, especialmente pela combinação de rituais misteriosos e uma história envolta em enigmas. Mas como exatamente essa organização se originou e o que realmente acontece dentro das famosas lojas maçônicas? A origem da maçonaria. A origem da maçonaria remonta à Idade Média, mais especificamente às corporações de pedreiros que trabalhavam na construção de catedrais e castelos pela Europa. Esses trabalhadores, conhecidos como maçons, uma palavra derivada do francês que significa construtores, eram especializados na construção dessas impressionantes estruturas. A construção naquela época era considerada uma arte, e o conhecimento necessário para erguê-las era transmitido de forma sigilosa entre os membros dessas corporações, limitando-se apenas àqueles que faziam parte desse grupo seleto. Essas corporações não só mantinham o conhecimento técnico dentro de seus grupos, como também exigiam juramentos de segredo de seus membros. A transmissão desse saber era feita por meio de sinais e símbolos, garantindo que apenas os membros tivessem acesso às informações necessárias. Essa tradição de manter o conhecimento de forma restrita e protegida já trazia o embrião daquilo que viria a se tornar a maçonaria especulativa. Conforme os séculos avançaram, as corporações de pedreiros começaram a atrair não apenas aqueles envolvidos na construção, mas também intelectuais, nobres e outras pessoas interessadas nos princípios éticos e filosóficos debatidos nessas associações. Foi assim que a maçonaria começou a se afastar da prática da construção física para se tornar uma sociedade preocupada com o desenvolvimento moral e espiritual de seus membros. Essa transição de uma maçonaria operativa para uma maçonaria especulativa foi um marco fundamental para a organização. As teorias sobre a origem. Várias teorias envolvem a origem da maçonaria. Uma das mais populares sugere que a fraternidade teria raízes nos lendários Cavaleiros Templários, uma ordem militar e religiosa que emergiu durante as Cruzadas. Esses cavaleiros ganharam fama por proteger peregrinos na Terra Santa e acumular grandes riquezas. Após a dissolução da ordem no início do século XIV, surgiram rumores de que alguns de seus membros sobreviveram e fundaram sociedades secretas, como a maçonaria. Contudo, não há evidências históricas concretas que comprovem essa ligação, e muitos historiadores a consideram mais lenda do que realidade. Outra teoria amplamente discutida é a de que a maçonaria teria origem na Fraternidade Rosa Cruz, uma ordem mística que surgiu na Europa no início do século XVII, promovendo a ideia de uma sabedoria oculta e universal. Embora existam semelhanças nos símbolos e nas ideias centrais, como a busca pelo autoconhecimento e a elevação espiritual, também não há provas concretas que liguem diretamente os Rosacruzes à maçonaria. O que se sabe com certeza é que, em 1717, a primeira grande loja maçônica foi fundada em Londres.
Esse evento marcou o início da maçonaria moderna, estabelecendo a organização como uma fraternidade formal com um conjunto de rituais, símbolos e princípios filosóficos que visam promover a fraternidade entre os homens, independentemente de suas crenças religiosas ou posições sociais. A transição para a maçonaria especulativa. A transição da maçonaria operativa para a especulativa não foi algo repentino, mas sim um processo gradual. Durante a Idade Média, a maçonaria era uma guilda formada por construtores especializados. Suas técnicas de construção e conhecimentos arquitetônicos eram transmitidos de geração em geração, sempre mantidos em segredo. Essa tradição de sigilo já preparava o terreno para o desenvolvimento de uma sociedade mais focada em questões espirituais e filosóficas. No entanto, conforme as grandes obras de construção começaram a diminuir com o passar dos séculos, especialmente no período do Renascimento, a necessidade de guildas de pedreiros também foi reduzida. Foi nesse contexto que intelectuais e figuras influentes da sociedade, fascinados pelos princípios éticos dos maçons, começaram a se aproximar da fraternidade. Mesmo não sendo construtores, essas pessoas foram gradualmente aceitas nas corporações, abrindo caminho para o surgimento da maçonaria especulativa. O ponto de virada mais significativo foi a criação da Grande Loja de Londres, que consolidou a estrutura especulativa da maçonaria. A partir daí, a fraternidade passou a se organizar formalmente, estabelecendo graus hierárquicos, rituais simbólicos e um foco muito maior em questões de moralidade e filosofia. O simbolismo e rituais maçônicos. Um dos aspectos mais conhecidos da maçonaria é o seu simbolismo. Ferramentas de construção, como o esquadro e o compasso, que antes eram usadas pelos pedreiros para construir edifícios, agora servem como metáforas para a construção moral e espiritual do indivíduo. O esquadro simboliza a retidão, a justiça, enquanto o compasso representa o equilíbrio e o autocontrole, qualidades que os maçons buscam desenvolver. Outro símbolo amplamente reconhecido é a letra G, que aparece frequentemente no centro do esquadro e compasso. Para alguns, a letra representa geometria, ciência fundamental para os construtores medievais. Para outros, simboliza God, Deus, o grande arquiteto do universo, que para os maçons representa a força suprema que ordena o cosmos. Os rituais maçônicos são igualmente cheios de simbolismo. Cada rito reflete uma etapa da evolução pessoal de um maçom, com o objetivo de guiar o iniciado em sua jornada espiritual e moral. Dentro da maçonaria, os membros avançam por graus, sendo os 3 principais: aprendiz, companheiro e mestre maçom. Cada grau é acompanhado de um conjunto de rituais e ensinamentos que aprofundam o conhecimento filosófico do maçom. Os templos maçônicos, onde esses rituais acontecem, são cuidadosamente planejados para reforçar o simbolismo maçônico. Cada detalhe, desde as cores usadas até a disposição dos objetos, tem o objetivo de transmitir os princípios e valores da organização. A influência da maçonaria na história. A maçonaria exerceu um impacto considerável em eventos históricos ao longo dos séculos, especialmente na Europa e nas Américas. Seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade atraíram líderes políticos e intelectuais, muitos dos quais desempenharam papéis cruciais em revoluções e lutas por independência. Na Revolução Francesa, por exemplo, muitos dos ideais de liberdade que moldaram o curso da história europeia foram promovidos por maçons influentes. Nas Américas, a maçonaria desempenhou um papel importante nas lutas pela independência das colônias. Figuras como George Washington, Benjamin Franklin e Simão Bolívar eram maçons e seus ideais progressistas foram claramente influenciados pelos princípios da fraternidade. No Brasil, a maçonaria também deixou sua marca. Desde sua chegada ao país em 1797, muitos dos seus membros desempenharam papéis importantes no cenário político nacional. Dom Pedro I, responsável pela proclamação da independência, era maçom, assim como Rui Barbosa, um dos maiores defensores da abolição da escravatura e dos direitos civis.
Embora tenha exercido grande influência, a maçonaria também enfrentou perseguições ao longo de sua história. Na Europa, regimes autoritários viam a fraternidade como uma ameaça devido aos seus princípios de liberdade e igualdade. Nos Estados Unidos, no século XIX, surgiu o Partido Antimaçônico, um movimento político que acreditava que a maçonaria conspirava contra os valores da nação. Apesar dessas dificuldades, a fraternidade sobreviveu e continua a influenciar a sociedade moderna. Maçonaria e religião. A maçonaria, embora não seja uma religião, sempre teve uma forte ligação com questões espirituais e filosóficas. Um dos princípios fundamentais da fraternidade é a crença em um ser supremo, chamado de Grande Arquiteto do Universo. Esse conceito não está vinculado a uma religião específica, o que permite que maçons de diferentes tradições religiosas possam conviver dentro da mesma organização. No entanto, a maçonaria enfrenta atritos com algumas religiões, especialmente com a Igreja Católica. Desde 1738, a Igreja condenou a maçonaria e proibiu seus fiéis de se associarem a ela, citando o sigilo de seus rituais e a aceitação de várias crenças religiosas como pontos de conflito. A tensão entre a maçonaria e a Igreja persiste até os dias de hoje. Além disso, o deísmo, a crença de que Deus criou o universo, mas não interfere diretamente nos assuntos humanos, também desempenha um papel significativo na filosofia maçônica. Os maçons são incentivados a buscar o autoconhecimento e a moralidade através da razão e da reflexão, sem esperar a intervenção direta de um poder divino. Essa abordagem filosófica faz da maçonaria um espaço onde pessoas de diferentes crenças podem se unir para discutir questões espirituais e morais de maneira livre. Embora a fraternidade respeite todas as religiões, ela não impõe dogmas, focando-se no desenvolvimento moral e na busca por uma verdade universal. O legado da maçonaria. Ao longo dos séculos, a maçonaria evoluiu de uma simples guilda de pedreiros para uma fraternidade filosófica com alcance global. Apesar de seu caráter reservado, sua influência em eventos históricos e sua filosofia de progresso moral continuam a atrair curiosidade e especulação. O que torna a maçonaria tão fascinante é sua capacidade de combinar tradição e mistério com ideais que ainda ressoam na sociedade contemporânea. Enfim, a maçonaria continua a ser uma das organizações fraternais mais antigas e influentes do mundo. Seus símbolos e rituais enigmáticos, aliados ao foco no autoconhecimento e na moralidade, ajudaram a moldar o pensamento de líderes globais. Agora que você conhece um pouco mais sobre essa sociedade secreta, o que acha? Será que a maçonaria ainda guarda segredos? Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até breve!